Bem-vindos ao resumo de Rick e Morty. Vamos falar da série completa, alguns conteúdos extra e também dos quadrinhos. Antes de entrarmos no presente da história, há alguns fatos que se aplicam a quase todas as dimensões. Um deles é que muito antes de existirem humanos, os dinossauros evoluíram, alcançaram uma tecnologia altamente avançada e encontraram a paz e a harmonia no planeta Terra. Eles atingiram um equilíbrio perfeito e então decidiram partir para outros mundos, ajudando outros planetas a florescer as suas civilizações. Mas essa foi a pior escolha, porque os dinossauros acabaram encontrando a própria extinção ao tentar ajudar outros mundos. Segundo o Rick, o inimigo natural dos dinossauros são meteoritos com vida própria, que são uma forma de vida alienígena. Como os dinossauros sempre buscavam soluções pacíficas e evitavam a violência a todo o custo, os meteoritos sempre levavam a melhor. Um dia, esses dinossauros viajantes intergalácticos decidiram voltar à Terra, esperando reencontrar os seus semelhantes. Mas quando chegam, percebem que a sua espécie foi extinta e que a Terra agora é dominada por humanos. Os dinossauros que costumavam viajar por várias dimensões, em algum momento decidiram adotar uma política de ficar em um universo só. Além disso, existem algumas raças alienígenas que foram usadas como força de segurança secreta para o governo, em caso de emergência. Os Turkidurians, uma raça de aves alienígenas humanoides, foram os verdadeiros descobridores da América. Depois disso, entraram em hibernação e deixaram muita tecnologia para os humanos. Tudo começa com o Rick Prime, o pior Rick de todos. Mas, ironicamente, ele foi um dos poucos que teve uma família feliz, com Diane, a sua esposa. Ele é o Rick original do universo C-137. Em algum momento, ele cria a pistola de portais. Às vezes, as dublagens ou traduções chamam de um nome diferente, mas é a mesma coisa. Em dado momento, ele simplesmente larga a família e sai viajando pelo universo. Depois, resolve procurar outro Rick, que também tenha criado essa tecnologia. O curioso é que a dimensão onde Beth e Diane existem foi justamente onde surgiu o Rick mais cruel de todos. É aí que ele cruza o caminho do Rick que acompanhamos na série. Apesar de ser uma outra dimensão, ele mostra para esse Rick como funciona a tecnologia, bem no momento em que ele estava feliz com Diane e a sua filha Beth. Agora está na hora de falar um pouco do passado do Rick. Ele chegou a trabalhar na NASA, mas foi demitido. Então Rick Prime aparece e mostra que conseguiu criar a pistola de portais e como é incrível viajar por aí, tentando convencê-lo a aceitar essa ideia. Rick recusa e o Prime vai embora, mas só por um tempo. Logo depois, ele volta e elimina Diane, a esposa do Rick principal. A partir daí, ele finalmente constrói a sua própria pistola de portais e sai em busca do Prime para se vingar. A partir desse momento, ele se tornou um alcoólatra incontrolável, mas sua genialidade nunca diminuiu. Esse caminho de vingança vai ser o maior caminho que o Rick vai percorrer em toda a sua vida. Quando ele perde a estrutura da sua família, ele cria uma espécie de inteligência artificial com a voz da Diane. Ele fez isso como uma forma de se torturar, passando anos viajando por aí, estudando as coisas, e até mesmo para ele, tudo aquilo era muito novo. Em um momento, ele até fez parte de um grupo de resistência contra a Federação Galáctica. Foi aí que ele conheceu e se tornou um grande amigo do Homem-Pássaro. Rick sente muita dor e sofre muito. É por isso que ele bebe tanto. A forma com que o Rick conheceu o Homem-Pássaro foi bem estranha. Eles estavam em uma festa e, mesmo naquela época, Rick já tinha problemas com outros Ricks. Naquele momento, ele usava uma pistola de portais, mas não fazia ideia de para onde estava indo cada vez que ele atravessava. Eles faziam parte de um grupo de rebeldes que lutavam contra a Federação Galáctica. Em um certo ponto, eles conseguem vencer uma revolta, na chamada Batalha de Cresta. Então Rick conta ao Homem-Pássaro que eles podem viajar para outras dimensões, para um universo que não seja tão hostil. Mas o Homem-Pássaro se recusa. E a partir daí, os dois se afastam um pouco. Em algum momento, Rick criou um Morty e chamou ele de Kyle, tendo algumas aventuras com ele. Na casa do Homem-Pássaro, inclusive, tem uma foto dos dois juntos. Até o Nimbus menciona isso em um episódio, dizendo que gostava mais do outro Morty.
E há uma teoria muito louca que diz que o Morty só é a versão jovem do Rick e que eles estão presos em um ciclo sem fim. Ou seja, quando o Morty crescer, ele se tornará Rick e acabará cuidando de outro Morty. E por mais que o Rick tenha procurado, ele nunca conseguiu encontrar o Prime. Mas o pior de tudo é que ele também nunca encontrou a Diane. O motivo disso é revelado só na 7ª temporada. O Prime usou a máquina Ômega nela e fez com que a Diane deixasse de existir em todos os universos. Isso significa que não importa para onde o Rick vá, Diane simplesmente deixou de existir. Essa arma não só elimina alguém, mas apaga a sua existência em todas as realidades e linhas temporais. Como o próprio Rick diz, ele pode até viajar para outros universos e ver versões diferentes da sua família, mas nunca vai encontrar Diane em nenhum deles. De certo modo, isso era um alívio, porque não importava o que acontecesse em cada dimensão. Ele sempre poderia ir para outra para ver sua filha e netos, mas Diane nunca estaria lá. Por um tempo, Rick ficou na dimensão C-137, de onde o Rick Prime veio, tentando encontrá-lo, mas ele não o encontrou por lá. Nesse período, ele conviveu um pouco com a sua filha Beth, e para ela ele criou uma dimensão especial, chamada Freeland, onde ela podia brincar sempre que quisesse. Rick fez esse lugar para proteger as pessoas das ideias malucas da filha, já que mesmo criança, Beth era extremamente inteligente e perigosa. E ela acabou prendendo um garoto na dimensão. Ela fez isso por ciúmes, porque o menino tinha algo que ela queria, uma relação boa com o pai, algo que ela nunca teve. O garoto ficou preso em Freeland por anos e acabou enlouquecendo. Seu pai foi acusado de canibalismo e Tommy nunca mais apareceu. Ou seja, o pai dele foi preso injustamente por culpa da Beth. Depois disso, Rick foi embora mais uma vez, mas dessa vez com outras motivações. Ele continuava buscando o Prime, mas já sem muita esperança na própria vida. Foi nesse período que ele começou a se relacionar com a Unity, uma forma de vida superior. E ela já havia sido amante do Rick no passado. Agora, ele já tem alguns lugares secretos, como um banheiro especial onde só ele pode ir, que é um verdadeiro paraíso particular. Além disso, tem outro lugar ainda mais secreto, um espaço onde ele coloca lá dentro os seus inimigos presos. Usando um produto químico chamado Globafina, ele os induz a um sono profundo, criando uma ilusão de que eles vivem numa espécie de paraíso perfeito. Além disso, Rick foi o responsável por acabar com a primeira cidadela dos Ricks que existiu. E quando isso aconteceu, ele ajudou a fundar uma nova. A Cidadela dos Ricks é uma pequena sociedade feita só de Ricks com alguns poucos Mortys. Em algum momento, Rick também criou o seu próprio carro, mas não era um veículo qualquer, e sim uma das máquinas mais poderosas do universo. Por mais simples que pareça, o carro do Rick só funciona porque ele criou um micro-universo dentro dele para gerar energia. Não se sabe exatamente como ele fez isso, mas o fato é que ele criou uma civilização inteira. Sem saber, essa civilização passou a abastecer o carro do Rick o tempo todo. E o nosso cientista bêbado tem amizade também com o Sr. Nimbus, o rei do oceano. Segundo Nimbus, eles foram melhores amigos e depois inimigos. Em algum momento fizeram um tratado que impedia o Rick de entrar no oceano. Com o tempo, Nimbus quis quebrar o tratado e retomar a guerra, porque via que ele tinha vantagem. Rick estava velho e perdido, e ele poderia vencer. Em algum ponto, Rick começou a trabalhar na Operação Fênix, um sistema de segurança para garantir que, caso ele morresse, sua consciência seria transferida para um clone, tornando-o imortal. Além disso, o Rick viajou para a metadimensão, um local surreal. Um mundo onde as regras da ficção se tornam reais. Um lugar completamente alucinado. E por isso, Rick às vezes fala diretamente com a câmera, porque ele sabe que sempre tem alguém o assistindo. Rick também começou a mexer com coisas mais perigosas, como a matéria escura concentrada. E ele fez muitos inimigos pelo caminho. Isso aconteceu porque, basicamente, ele viajou por todas as dimensões possíveis na curva central infinita. Mas, ao mesmo tempo em que Rick viajava por todas as dimensões, Evil Morty também estava fazendo sua própria jornada.
e ele veio de uma dimensão bem diferente. Por mais que Evil tenha explorado várias realidades, ele nunca encontrou uma onde o Rick não existe. Sempre havia um com grande influência sobre os universos. Seu maior sonho era escapar dessa curva central infinita e chegar a uma dimensão onde o Rick simplesmente não existisse. Para conseguir isso, ele manipulou seu próprio Rick, usou seus recursos para alcançar seus objetivos e garantiu a criação de mortes em outras dimensões, incentivando a relação entre Beth e Jerry. Nessa altura, muita coisa já aconteceu. Por exemplo, Beth ficou grávida aos 17 anos, conseguiu pagar a faculdade de veterinária e se tornou uma profissional bem-sucedida. Mas, mesmo assim, ela sente que algo está faltando. Ela trabalha como veterinária, mas é especializada em cirurgia de cavalos. Mais pra frente, vamos ver Evil Morty novamente e entender melhor a sua história. Os pais de Morty começaram a se preocupar, porque desde que Rick foi morar com eles, o garoto finalmente tem um amigo. Só que é um amigo que o coloca em perigo extremo o tempo todo em todas as dimensões. 2 anos antes, Tammy se aproximou de Summer para ficar mais perto de Rick. Tammy Guetterman é uma agente secreta da Federação Galáctica. O motivo pelo qual a família não expulsa o Rick, apesar de tudo, é porque Beth tem medo que ele vá embora de novo. Seu trauma de infância de um pai ausente faz ela suportar qualquer coisa. Desde que as aventuras começaram com Rick e Morty, o cientista mais genial e mais bêbado do mundo sempre apaga as memórias do seu neto, principalmente as mais perturbadoras, para que ele possa viver em paz. Então, visando a praticidade, Rick implantou um chip no Morty, que permite reestruturar o seu corpo e transformá-lo em um carro. Esse dispositivo de retransformação corporal também foi usado em um especial, onde acidentalmente eles acabaram destruindo os Simpsons, e usaram o mesmo dispositivo para reconstruí-los. Só que, como você pode ver, não deu muito certo. Estamos finalmente no primeiro episódio. E então, no presente, Rick aparece no meio da madrugada e arrasta Morty para uma nova aventura. Eles saem no novo veículo voador do Rick e ele diz que vão atrás da Jessica, a grande paixão do Morty. Como o garoto não quer ir, o Rick ativa uma bomba de neutrinos para convencê-lo. Depois, eles simplesmente estacionam e dormem no meio do deserto. A bomba deveria ter explodido, mas ninguém vê nada acontecer. No dia seguinte, Morty está sendo zoado na escola, mas Rick aparece e congela seu agressor. O problema é que o cara acaba quebrando em vários pedaços. Logo depois, Rick leva o Morty para a dimensão C, onde precisam encontrar uma mega árvore para pegar a mega fruta e conseguir mega sementes. Morty acaba quebrando as suas 2 pernas, mas Rick consegue um remédio que o cura instantaneamente. Ele pegou essa cura de uma dimensão onde todos são eternamente jovens. No ponto de vista do Morty, isso foi apenas um instante, mas segundo Rick, ele passou muito tempo tentando voltar para sua própria dimensão com a cura. Depois, ele pede para o Morty esconder as sementes no buraco negro, já que eles precisam contrabandeá-las através da aduana interdimensional. É claro que se eu falasse realmente o que acontece no desenho, o vídeo seria desmonetizado. Então entenda por conta própria. Morty enfrenta a dor de morte de precisar fugir e atirar em centenas de aliens enquanto carrega aquela carga pesada. Mas eles são pegos de qualquer forma e acabam fugindo por um portal. Enquanto isso, na escola, o diretor conversa com os pais do Morty e diz que ele não tem ido às aulas, já que o seu avô sempre o arrasta para algum lugar. Preocupados com a situação, os dois decidem enviar o Rick para um asilo. E então Morty começa a demonstrar uma inteligência absurda. O motivo? As mega sementes que ele escondeu no Fjord. Isso serve pelo menos para evitar que enviem Rick para o asilo. E o Rick ainda precisa lidar com o cachorro da família. Para isso, ele coloca um capacete no animal que o torna super inteligente. Enquanto isso, para dar mais tempo livre para o Morty, Rick tenta controlar a mente do professor para que o garoto passe de ano sem precisar estudar. Eles entram no mundo dos sonhos, mas acabam sendo perseguidos por Terry, um sujeito claramente inspirado no Fred Krueger. Para escaparem vivos, eles ajudam o Terry a superar os seus pesadelos dentro dos seus próprios pesadelos. Mas quando finalmente voltam para a realidade, percebem que algo
terrível aconteceu. Graças ao capacete do Rick, o cachorro da família já convenceu todos os outros cães a conquistarem a Terra. E tudo isso só porque o Morty foi o único que o tratava bem. Bola de Neve, ou Snowball, agora é o líder dos cães. E com um gesto de respeito, ele permite que Jerry seja o seu animal de estimação oficial. Rick então entra nos sonhos do Bola de Neve e faz Morty adoecer dentro do sonho, o que convence o cachorro a partir para uma outra dimensão, onde ele e os outros cães podem viver em paz longe dos humanos. Além disso, o Bola de Neve decide adotar um outro nome, agora que ele escolhe por conta própria. Depois disso, Rick e família vão visitar os pais do Jerry, pois já fazia anos que eles não os viam, e é véspera de Natal. Mas como sempre, Rick tem outros planos. Ele encolhe o Morty e o coloca dentro do corpo de um mendigo vestido de Papai Noel. Lá dentro existe um parque de diversões completo, mas algo está errado. Os sistemas de segurança falham e as atrações, na verdade, são vírus mortais, e logo elas começam a escapar. A situação fica tão perigosa que no meio do caos, Morty acaba tendo uma pequena aventura com a Annie, uma funcionária do parque. Ele deve isso ao Rick. Mas o problema continua. Ruben, o mendigo onde o parque de diversões estava instalado, está prestes a morrer por conta de tantas doenças dentro dele. Para salvar todos, Rick faz com que eles fiquem gigantes, criando uma forma de fuga. Ruben explode e Rick encolhe Annie novamente para outro projeto. Ela acaba sendo a primeira experiência romântica não forçada de Morty. Depois, Rick reconstrói o parque, mas dentro do namorado da Summer. Ou pelo menos, é o que parece. Os Zigerianos capturam Rick e Morty e os colocam em um simulador de realidade. Sem querer, Jerry também é levado junto. Rick percebe a simulação imediatamente. À medida que se afastam da área principal, o ambiente demora cada vez mais para carregar, exatamente como acontece em jogos de mundo aberto. Aproveitando isso, eles exploram os limites da simulação e encontram um jeito de acessar as instalações reais. Eles até roubam vários processadores, mas ainda continuam dentro da simulação. Em certo momento, enquanto tentam escapar, Rick e Morty encontram o Jerry e o levam junto. Então eles misturam alguns ingredientes para criar a matéria escura concentrada, que era exatamente o que os Zigerianos queriam aprender a fazer. Todo esse plano era apenas para extrair essa informação. Só que o Rick descobre que o Morty, que estava ali com ele, não era real. A única pessoa de verdade ali era o Jerry. No final das contas, os alienígenas explodem ao tentar replicar a fórmula, mas Rick sempre soube que eles estavam tentando enganá-lo. Depois disso, Rick e Morty acabam em outra dimensão pós-apocalíptica, onde Morty captura os espíritos de sua família alternativa. É então que eles fazem um acordo. Da próxima vez, é Morty quem vai escolher as aventuras. Enquanto isso, a família fica distraída com o Mr. Mystics, e Beth aproveita para desabafar sobre os seus problemas com o Jerry. Eles sugerem que ela deveria se separar, mas Jerry é tão inseguro e ruim em tudo o que ele faz que nem dezenas de Mystics conseguem ajudá-lo em nada, nem mesmo acertar uma única tacada de golfe. A única maneira de fazê-los desaparecer agora é Jerry acertar uma tacada perfeita, o que acaba reacendendo a paixão entre ele e a Beth. Enquanto isso, Rick e Morty estão em uma dimensão onde gigantes dominam o mundo. Eles quase acabam presos, mas conseguem escapar e voltar para casa. Depois de tudo isso, Morty exige que Rick lhe dê um químico para fazer a Jessica se apaixonar por ele. Rick entrega um tônico e manda usá-lo, e Morty o usa no baile da escola. O problema? A poção funciona bem demais. Jessica se apaixona loucamente por Morty, mas o efeito começa a se espalhar para as outras pessoas. Isso porque ele foi combinado com um vírus da gripe e se tornou uma verdadeira pandemia de amor. O vírus agora faz com que toda a população enlouqueça de amor pelo Morty, de uma forma extremamente obsessiva. Rick tenta consertar o problema, aplicando um novo tônico, mas isso só piora tudo. Agora as pessoas se transformam em monstros mutantes bizarros. No meio desse caos, Jerry consegue reacender sua relação com Beth novamente depois de salvá-la. Agora, Rick tem que encontrar uma solução definitiva. Tudo indica que a única saída é fugir. Então,
eles simplesmente abandonam aquela linha temporal e Rick e Morty tomam o lugar dos seus outros, os eliminando e fingindo que nada aconteceu. Aquela realidade foi completamente abandonada. Existem sutis diferenças nessa nova linha temporal, como a personalidade da Beth e o comportamento do Jerry. É importante notar que eles mudaram de linha temporal e não de dimensão. A dimensão ainda é a mesma. Por isso, esse ainda é o Rick C-137. Então, eles visitam um tipo de bazar de outro planeta. Lá, Rick compra para Morty uma boneca especial. Depois de um tempo interagindo com a boneca, ele acaba gerando um bebê, que tecnicamente é filho do Morty. Rick investiga e descobre que a boneca vem do planeta Gazorpazorp. Ao ativar o portal para lá, Summer acaba atravessando de forma inesperada. O filho da boneca com o Morty se chama Morty Jr. E ele percebe que não pertence nem à Terra, nem a nenhum outro planeta, já que ele é um híbrido, e decide partir para as montanhas e viver sozinho. Mais tarde, Rick mostra a Morty que eles podem assistir programas de TV de outras dimensões, transformando a televisão em um tipo de canal infinito. Inclusive, nessa televisão dá para assistir os vídeos de resumo do canal Anime no Kogoro, então eles já aproveitam e se inscrevem para não perder nenhum resumo. Afinal, foi a interferência do Rick que fez um canal de animes, que só fala de animes, fazer um resumo de Rick e Morty. Nós fomos afetados. Durante essa experiência, eles descobrem que, em outra dimensão, Jerry é famoso. Além disso, com um óculos de realidade virtual, Summer vê suas versões alternativas e descobre que em todas as realidades onde ela não nasceu, a vida dos seus pais é melhor. E isso deixa ela bem abalada. Para que ela não se sinta mal, Morty decide contar um segredo. E ele diz que já enterrou ele mesmo alguns episódios atrás. Ele tenta mostrar que, por mais bizarra que seja essa dimensão, ela não é tão ruim assim. Ele está certo. Beth também percebe isso e consegue se reconciliar com Jerry mais uma vez. Summer, por sua vez, decide se distrair e consegue um emprego em uma loja de antiguidades. O que ela não sabe é que o dono da loja, o Mr. Needful, é um demônio. Ele vende objetos amaldiçoados que lançam feitiços sobre as pessoas e assim se alimenta com a energia delas. Por culpa do Rick, a verdade sobre a loja vem à tona e todos descobrem que estavam sendo enganados. Sentindo-se completamente exposto, Needful, desesperado, tenta se eliminar, mas Rick intervém, ajudando ele a se reinventar. Quando o Mr. Needful, ou sei lá como vocês chamam esse cara na dublagem, consegue reconstruir sua vida, Rick simplesmente dá as costas para ele. Mais tarde, Summer se fortalece fisicamente e dá uma surra nele. Enquanto isso, Morty e Jerry são abduzidos pelo Rei de Plutão. Ele quer que o Jerry convença a população de que Plutão ainda é considerado um planeta, mesmo que a ciência já tenha provado o contrário. Em um momento, um grupo de Ricks decide prender o Rick por crimes cometidos contra outros Ricks. No Conselho dos Ricks, ele é acusado pelo assassinato de 27 Ricks. Eu tô cansado de falar esse nome. E então ele é declarado culpado, mesmo sem muitas provas, apenas pelo seu histórico de mau comportamento. Acredita-se que ele está sendo julgado por sua participação na destruição da primeira cidadela dos Ricks, o que é verdade. Assim que surge uma oportunidade, Rick foge da prisão, levando o Morty com ele. Durante a fuga, eles acabam viajando por múltiplas dimensões que nunca haviam sido exploradas antes. Em um determinado momento, eles chegam onde está o Evil Rick. Esse não é o Rick Prime, é só o Evil Rick. Lá eles descobrem que ele fez algo muito evil. Ele capturou vários Mortys diferentes, de dimensões diferentes, e os usou para criar uma barreira que bloqueava suas assinaturas cerebrais e impedia que o local fosse detectado. Evil Rick captura o C-137 e explica que seu plano é destruir o Conselho dos Ricks. Antes disso, ele decide baixar todos os dados da mente do Rick. Enquanto isso, o Morty consegue libertar os outros, iguais a ele, que estavam presos, e os convence a lutar contra o Evil, e eles mesmos acabam eliminando o Evil Rick. Mais tarde, eles descobrem que ele era apenas um robô. Os Ricks sobreviventes devolveram os Mortys às suas respectivas dimensões.
Pelo menos, Rick consegue limpar o seu nome após todos esses acontecimentos. Aqui também é revelado que Evil Morty está por trás de tudo, e foi ele que construiu o robô Rick. Ele era o verdadeiro responsável e estava tentando derrubar o Conselho dos Ricks para alcançar os seus próprios objetivos. Para celebrar, Rick organiza uma festa e convida vários amigos de diferentes dimensões. Enquanto isso, Jerry e Betty não estão em casa. No meio da festa, Morty derruba acidentalmente um equipamento do laboratório do Rick, que os teletransporta para uma outra dimensão. E ele acaba se aventurando sozinho para encontrar cristais galaxianos, colocando sua vida em risco. Rick só queria os cristais para continuar se divertindo na festa, e não para voltar para casa. Quando finalmente retorna, Rick pausa o tempo para que Jerry e Betty não percebam que a casa está destruída. Ele pode consertar tudo quando quiser, então decide aproveitar essa pausa no tempo para passar meses se divertindo com Morty e Summer na cidade. Eles passaram 6 meses assim, até que finalmente resolveram despausar o tempo. Quando o tempo volta a fluir, ele demora um pouco para se estabilizar. Os efeitos começam a surgir quando Summer e Morty discutem, o que desestabiliza ainda mais a linha do tempo. Rick precisa sincronizar ambas as versões da realidade, mas em certo momento ele não consegue. Pior ainda, ele começa a suspeitar que o seu outro eu quer eliminá-lo. E a outra versão do Rick pensa a mesma coisa. De repente, a situação sai do controle e a realidade se divide em 4 linhas temporais diferentes. Nesse momento, surge um inspetor da Guarda do Tempo, que os prende e coloca colares estabilizadores, que devem ser usados para restaurar a linha do tempo. Mas Rick, sendo o Rick, encontra uma maneira de se libertar, o que desestabiliza o tempo novamente. Agora eles precisam colocar os colares de novo. Em determinado momento, um dos Mortys perde o colar, e Rick decide sacrificar sua própria vida para salvar o neto. Nos segundos finais, Rick consegue se salvar, mas antes disso, ele até pede misericórdia a Deus, algo que ele mesmo zomba mais tarde. Então Morty aprende a pilotar a nave do Rick, e eles deixam Jerry em uma creche especial para Jerrys de outras dimensões. Depois disso, Rick e Morty trocam uma arma por cristais de Farbo e jogam um videogame extremamente realista. Morty se sente culpado ao descobrir que o Rick fez negócios com um criminoso e decide detê-lo usando a nave. No processo, Morty salva a vida de Fart, uma entidade gasosa com poderes telepáticos. Como agradecimento, Fart decide viajar com eles na nave. O problema é que Morty descobre que ela quer exterminar toda a vida baseada em carbono no universo, ou seja, eliminar todos os seres vivos. Sem escolha, Morty dá um fim a Fart exatamente como Rick havia planejado desde o início. Depois disso, há uma grande possibilidade de que ao pegarem Jerry de volta na creche, eles tenham trazido o Jerry errado. Isso porque na 6ª temporada é revelado que esse Jerry que está vivendo com eles não pertence a essa dimensão, assim como Rick e Morty também não pertencem. Em outro momento, viajando com Summer, Rick acaba reencontrando a Unity, a sua antiga amante alienígena, que pode ler e controlar a mente das pessoas. Atualmente, ela está dominando toda a população de um planeta. Quando Rick a encontra, Unity admite que foi o único ser pensante que realmente a valorizou. Porém, Rick acaba influenciando Unity negativamente. A situação sai do controle. Algumas pessoas se desconectam dela e ficam completamente desorientadas. Unity percebe que Rick está destruindo sua estabilidade e decide terminar tudo com ele. Rick, então, entra em uma profunda depressão. Depois desse acontecimento, chega ao ponto de tentar fazer o pior. Mas antes que consiga, acaba simplesmente desmaiando de bêbado. Enquanto isso, Betty e Jerry descobrem que Rick mantém um monstro trancado em um quarto secreto embaixo da garagem. Se eles acharam isso estranho, é porque eles ainda não viram os clones. Ao mesmo tempo, o tio Steve, que é o irmão do Jerry, passou a temporada inteira morando com eles. Ou pelo menos é o que parece. Eles realmente acreditam que o tio Steve era real, mas Rick prova que não, e que todas as memórias que eles tinham com ele eram completamente falsas. Na verdade, a casa estava sendo invadida por parasitas alienígenas,
que tinham a capacidade de implantar memórias falsas, fazendo parecer que elas sempre estiveram ali. Para evitar que os parasitas se espalhem ainda mais, eles entram em quarentena. Mas esses alienígenas são extremamente sorrateiros e rapidamente há uma infestação na casa. O pior é que começam a duvidar de quem é real e quem é parasita. Morty percebe que esses parasitas só criam memórias boas e nunca memórias ruins. Com isso, chegam à conclusão de que basta eliminar todos aqueles com quem eles não têm memórias ruins. No meio do caos, Rick acaba atirando contra um dos seus amigos de verdade, achando que ele era um parasita. Mas não faz diferença, porque o cara reaparece como se nada tivesse acontecido. Pouco tempo depois, uma cabeça gigante flutuante aparece no céu e exige que a Terra prove o seu valor. Rick percebe que o que o alien quer é música e convence o governo a tocar algo para agradá-lo. A ideia funciona, mas não por muito tempo. E isso leva a uma competição musical intergaláctica, onde os planetas precisam disputar para provar sua superioridade. Em certo momento, Rick percebe que não tem mais jeito e explica a Morty que a única solução é fugir para outra dimensão. Ele não gosta muito dessa ideia, e o Homem-Pássaro o faz enxergar uma verdade perturbadora. Rick já fugiu de várias dimensões antes, inclusive algumas onde o Morty nem existia. Depois dessa revelação, Morty decide ficar e ajudar o Rick. Com isso, eles conseguem vencer a competição musical e salvar a Terra. Mas agora surge um novo problema. A nave do Rick fica sem energia. A fonte de energia da nave era um mini-universo criado pelo Rick, que gerava toda a eletricidade necessária para o funcionamento correto da nave. Porém, dentro desse mini-universo, existia uma civilização que achava que tinha desenvolvido sua própria fonte de energia. Na verdade, eles estavam apenas gerando energia para o Rick sem saber. A situação piora quando eles descobrem que dentro do mini-universo há outro mini-universo, criado pelo povo daquele planeta. Ou seja, uma cópia exata do que o Rick fez. Isso cria um conflito gigantesco. E todos acabam se revoltando ao perceberem que foram manipulados e manipulados de novo. Durante essa confusão, Morty descobre que Rick implantou nele um chip especial há anos, que permite reconfigurar sua anatomia e transformá-lo em um carro. No meio da treta, Rick dá um jeito de fugir com o Morty do mini-universo antes que as coisas saiam do controle. Enquanto isso, Summer estava presa na nave, parada em uma dimensão cheia de aranhas gigantes. Para se salvar, a própria nave negocia um tratado de paz entre os humanos e as aranhas. A nave do Rick tem um poderoso sistema de inteligência artificial. Então, Morty realmente se transforma em um carro, mas só por alguns instantes. Em outro momento, cansado de ouvir a Beth e o Jerry brigando, Rick decide mandá-los para um instituto especial para resolverem suas diferenças. Rick também resolve se transformar em um clone mais jovem de si mesmo. Só que ao fazer isso, acaba enfrentando mudanças hormonais e emocionais que o deixam completamente descontrolado. Seus netos o ajudam a recuperar o bom senso, e Rick finalmente decide cancelar a Operação Fênix, que era o seu plano de sempre manter cópias de segurança do seu corpo para evitar a morte. Depois disso, por culpa do Rick, Jerry acaba infectado por bactérias mutantes e precisa ser levado para um hospital alienígena para ser operado. Mais tarde, Rick e Morty pousam em um planeta estranho. Lá acontece uma festa anual, onde todos atacam uns aos outros sem restrições. Inicialmente, Morty acha isso horrível e até tenta ajudar um jovem local, mas ele o trai e rouba a nave deles. Algo então quebra dentro dele nesse momento, e pela primeira vez ele percebe que não importa o planeta ou a dimensão, as pessoas são más. Isso o transforma completamente. Agora ele está disposto a participar da festa. No meio da confusão, eles reencontram Arterícia, que revela a verdade. A elite do planeta organiza essa festa para se divertirem enquanto os pobres sofrem. Rick então cria uma oportunidade para se vingar. Depois dessa aventura brutal, quando finalmente voltam para casa, eles recebem um convite inesperado. Eles foram convidados para uma festa de casamento. A noiva é a Tammy, a amiga da Summer, com quem Rick já teve uma aventura. Mas ao que tudo indica, dessa vez as coisas eram sérias.
Durante o casamento, Tammy finalmente revela sua verdadeira identidade. Ela é uma espião da Federação Galáctica. Era tudo uma armadilha. A ideia da festa era atrair e capturar todos eles de uma vez só para terminar com isso ali mesmo. Rick e os outros conseguem escapar como podem, mas ele explica que não podem mais voltar para casa. Em determinado momento, Rick decide se entregar, acreditando que essa será a única forma de sua família ter uma vida normal novamente. A única coisa boa que acontece nesse caos é que o Jerry finalmente consegue um emprego, mas só porque um robô o obriga a tomar antidepressivos. E assim, ele adquire uma grande dívida. Como consequência, ele é forçado a trabalhar para pagar a sua dívida. Enquanto isso, Rick permanece preso. A Federação Galáctica promete dar anistia a ele desde que ele colabore. Eles tentam até acessar as suas memórias para descobrir como ele criou a pistola de portais. Durante o interrogatório, um dos agentes vê como Rick se tornou quem ele é. Mas Rick aproveita a oportunidade e altera algumas informações e consegue trocar de corpo com ele, escapando da prisão. Ao mesmo tempo, o conselho dos Ricks começa a procurá-lo para eliminá-lo, justamente para impedir que os seus segredos sejam revelados. Rick finalmente recupera um corpo e só precisa escapar da prisão. Isso deveria ser impossível, mas ele torna tudo ridiculamente fácil. Ele se comunica com o Rick de maior hierarquia, faz mais uma troca de corpos e transporta todos os Ricks para a Cidadela, onde se inicia uma grande guerra entre eles. Enquanto isso, Rick vai resgatar os seus netos, que estavam sendo julgados pelo Conselho dos Ricks. A Federação Galáctica também começa a colapsar, e seus próprios membros entram em conflito. Muitos acabam se destruindo, e a organização perde todo o poder. Mas há algo muito importante aqui. O Jerry, que estava com eles, pode ter sido trocado novamente por outro Jerry. A troca não é mostrada de forma explícita, mas não faz tanta diferença, já que quase todos os Jerrys são idênticos. Quase todos. Mas isso só será revelado mais tarde. De volta para casa, Jerry dá o ultimato. Beth tem que escolher entre ele e o Rick. Para a surpresa de todos, Beth escolhe o Rick. Isso levanta ainda mais as suspeitas sobre a troca de Jerrys. Será que o Jerry original, ao perceber que a sua família não o queria, decidiu ir embora e colocar outro Jerry no lugar? O Homem-Pássaro sobreviveu, mas foi convertido para servir a Federação. Rick não se importa nem um pouco. Ele está ocupado demais se divertindo em uma dimensão pós-apocalíptica com os seus netos. Morty, por outro lado, não está muito no clima de diversão, já que ele está lidando com a separação dos pais. Para animá-lo, Rick injeta nele a memória muscular de um lutador gigantesco. E o grande problema é que o braço ainda se lembra da sua antiga vida e quer vingança. Ele não vai parar até completar a sua missão. Enquanto isso, Summer começa um relacionamento com um cara de outra dimensão. E eles até vivem juntos por um tempo, mas percebem que não são compatíveis e se separam. Depois de tudo isso, Rick resolve fazer algo inesperado. Ele se transforma em um pepino. Mas, como esperado, a decisão do Rick sai totalmente do controle. Ele acaba caindo na entrada da garagem, sob o sol escaldante. E então começa a chover. Sobreviver agora será uma batalha. O problema é que ele escorrega e cai dentro do esgoto, onde precisa usar partes de animais para construir um corpo improvisado. Ele enfrenta várias dificuldades, mas consegue escapar e invade uma embaixada. Usando tudo o que tem à disposição, Rick cria armas e inicia uma verdadeira devastação no local. E ele consegue sair de lá e vai parar direto na terapia de família, para onde Beth havia o convidado. Ele só tinha virado um pepino para evitar essa situação. Então, o Destruidor de Mundos voltou, e os Vindicators pedem ajuda do Rick. Morty gosta da ideia, porque se sente como um super-herói, mas Rick resolve tudo enquanto está bêbado. No processo, ele faz com que os outros Vindicators participem de um jogo onde todos acabam se dando muito mal. Enquanto isso, finalmente vemos o que aconteceu com o Jerry. Basicamente, sua vida sem família é um fracasso. Ele percebe que, na verdade, nunca contribuiu em nada e nem com ninguém. Mas seu dia chega. Morty começa a se preocupar com ele e pede para Rick evitar que algo ruim aconteça.
Então Rick vai atrás do Jerry e o leva para um lugar onde não importa o quanto ele se machuque, ele sempre vai se regenerar. Esse local é usado por algumas pessoas que querem tirar férias sem consequências. Lá, alguns aliens convencem Jerry a tentar acabar com o Rick, dizendo que seria sua chance de vingança. No começo, Jerry reluta, mas depois ele topa. Ele então leva o Rick para um local combinado, onde acabam enfrentando mercenários contratados. Eles sobrevivem e até resolvem algumas diferenças, mas tudo continua igual. Enquanto isso, Summer cresce de forma gigantesca ao brincar com as invenções do Rick, e Morty começa a se cansar dessa vida. Depois de mais uma missão, onde eles coletaram um fragmento de plasma, Rick decide que eles precisam de férias. Eles então passam por um processo de desintoxicação, onde todas as toxinas do corpo são removidas. Mas algo dá muito errado. As toxinas eram tantas que acabaram ganhando forma física e vida própria. Rick demora para perceber, mas ele acaba descobrindo as frequências das toxinas. Ele as captura em um tanque e tenta devolvê-las para seus corpos. Mas o Rick tóxico se recusa a colaborar, assim como o Morty tóxico. No meio da confusão, Rick e Morty tóxicos trocam de lugar com uma garota. Agora eles não precisam mais das versões originais e querem espalhar a toxicidade pelo mundo inteiro. Mas o plano não dura muito tempo. Rick consegue neutralizar sua versão tóxica enquanto Morty aproveita a vida. Ele se torna finalmente um cara confiante. Mas quando Rick funde o Morty de volta com a sua parte tóxica, tudo volta ao normal. Ele retorna ao seu mesmo inseguro e tímido de sempre. Apesar disso, acontece algo curioso. Segundo o Rick, a Jessica perguntou pelo Morty. Isso significa que ela gosta dele exatamente como ele é. Algo que ninguém mais parece demonstrar. Mais tarde, Rick e Morty descobrem que a Cidadela dos Ricks ainda existe e que milhares de Ricks levam vidas comuns por lá. No momento, está acontecendo uma eleição presidencial entre um Rick e um Morty. E esse é o Evil Morty e ele acaba vencendo a eleição. O resultado é uma grande destruição dentro da Cidadela. Felizmente, o Morty que acompanhamos não vê nada disso, porque o Rick sempre apaga suas memórias, a pedido dele próprio. O problema é que as atrocidades que eles já cometeram são incontáveis. E ao revisar essas memórias, ambos começam a enlouquecer. Morty, ao ver todas as suas memórias, fica tão perturbado que até considera acabar com tudo. Diante dessa situação, Summer restaura as memórias deles, trazendo os dois de volta ao normal. Então, Morty e Summer visitam Jerry, que agora está namorando uma alienígena chamada Kiara. Ele acredita que tem um laço espiritual profundo com ela, mas não percebe que não sente nada de verdade. Ele apenas começou esse relacionamento por vingança. O problema é que terminar com ela pode ser um desastre, pois Kiara não aceita a rejeição. Mas nem mesmo isso é tão violento quanto o que Beth está prestes a descobrir. Ela percebe que a dimensão que o Rick criou para ela enquanto ela era criança, a Fryland, ainda existe. E pior, há anos atrás, ela deixou lá um antigo amigo de infância, o Tommy, simplesmente por ciúmes. Então ela viu uma notícia na TV. O pai do Tommy será condenado como culpado pelo seu filho ter desaparecido anos atrás. O motivo é que Tommy nunca foi encontrado, e todos acreditam que ele tenha sido devorado. Agora Beth sente-se culpada pelo que fez. Ela tenta convencê-lo a voltar, mas não consegue, e acaba se livrando dele de vez. Rick então faz uma proposta. Ele pode criar um clone perfeito da Beth, que assumiria seu lugar enquanto ela viaja pelo multiverso. Depois disso, Beth começa a se perguntar se ela mesma é um clone ou não. E não há nada que a faça sentir segura sobre isso. A dúvida é tão grande que ela até procura o Jerry, pois sente que ele é a única coisa real que ela conhece. Mais tarde, descobrimos que há um clone da Beth, mas Rick, de propósito, misturou as duas para não saber qual era a verdadeira. De qualquer forma, Beth continua vivendo normalmente, enquanto Rick e a sua família começam a colaborar com o governo, realizando missões secretas. O problema é que essas missões são chatas demais, então eles simplesmente param de comparecer. Sem a ajuda deles, o governo se torna inútil e decide prendê-los.
Mas Rick rapidamente se liberta, encolhendo o presidente por alguns instantes. Furioso, o presidente dos Estados Unidos ameaça se vingar, mas Rick claramente tem o controle da situação. Ele rouba a sua pistola de portais e percebe que a sua família está tentando levar uma vida mais estável. E ele não gosta nada disso. Em relação ao presidente, Rick o convence de que o outro Rick com quem ele estava brigando fugiu para sempre. Agora, supostamente, Rick assume a identidade de um pescador de outra dimensão. E então, Rick e Morty partem para uma nova missão: buscar os Cristais da Morte no planeta Forbodu Prime. Ao chegarem no planeta, eles são atacados por piratas espaciais e precisam lutar para conseguir os cristais. Morty descobre que os cristais mostram vislumbres do futuro. Ele percebe que, se seguir exatamente os caminhos que o cristal aponta, poderá chegar no futuro onde ele e a Jessica acabam juntos. Enquanto isso, Rick é destruído. Mas ele aparece como um holograma, integrado ao corpo de Morty, e começa a dar instruções para que ele possa trazer o Rick de volta à vida. Agora há um grande dilema. Se o Rick voltar, ele nunca conseguirá ficar com a Jessica. Se o Rick não voltar, então ele vai até o futuro onde vai ficar com a Jessica. De qualquer forma, outro Rick despertaria eventualmente, já que a Operação Fênix foi configurada para isso. O problema é que o sistema estava desativado. Então o Rick desperta em um clone de outra dimensão. Só que o Morty, daquela dimensão, acaba com o seu próprio Rick e fica com a outra versão do Rick. O problema é que os dois são sugados para o espaço e rapidamente são aniquilados. Rick então renasce novamente, mas agora em um corpo de camarão, dentro de uma dimensão onde todos são camarões. Isso acontece várias vezes, já que todas as dimensões que ele despertou eram extremamente hostis. Enquanto isso, Morty segue obsessivamente os sinais do cristal, esperando alcançar o futuro onde Jessica o ama. O problema é que as escolhas nem sempre fazem sentido. As coisas saem completamente do controle, e Morty acaba se transformando em uma árvore gigante. Poderia, ali, ser o fim da sua vida, mas por sorte, um dos clones de Rick finalmente chega até ele. Dessa vez, o clone é metade vespa e consegue levá-lo de volta à sua realidade. Logo depois, um Rick em forma humana aparece e finalmente salva o Morty de vez. Rick, ainda em forma de holograma, consegue recuperar um corpo usando aquela árvore estranha, mas acaba com o rosto detonado no processo. O importante é que tudo volta ao normal. Ou quase tudo. Agora eles têm um novo visitante em casa, Glut, um alienígena que quer desenvolver um aplicativo de relacionamentos. O verdadeiro plano dessa raça é roubar a água na Terra. A ideia do aplicativo era apenas uma distração enquanto colocavam o plano de roubo de água em prática. Normalmente, os humanos não teriam como impedir isso, porque o plano não tinha falhas. Mas Glut trai a sua própria raça depois de perceber que nem ele nem Jerry conseguiram um único match no aplicativo. Graças a isso, Jerry e Morty são libertados e o plano falha. Enquanto isso, Rick descobre que alguém usou o seu banheiro secreto. Furioso, ele viaja pelo universo inteiro até encontrar o culpado, um alienígena chamado Tony. Rick o ameaça e vai embora. Algo estranho acontece. Parece que Rick se identifica com o Tony de alguma forma. Pouco tempo depois, Rick descobre que Tony perdeu a vida fazendo o que mais gostava. E assim, ele fica desconsolado. Mais tarde, Rick e Morty tentam roubar uma gema rara. Mas um desconhecido chega antes e leva o item. Rick decide que precisa se vingar. E de fato consegue. O problema é que um robô Rick se voltou contra ele. E agora eles também precisam detê-lo. Tudo isso por causa de uma gema. Não seria a primeira vez que se metem em problemas por um objeto aleatório, como aconteceu com o Cubo Supremo, que Rick já nem queria mais, mas ele prometeu que se Morty ajudasse com isso, ele ganharia um dragão de estimação. Mesmo contra a sua vontade, Rick cumpre a sua promessa. Porém, o dragão não era nada do que ele esperava. Com o tempo, Rick e o dragão ficaram amigos e compartilharam gostos parecidos. Juntos começaram a libertar animais do zoológico e a relação deles ficou cada vez mais profunda. Em um momento, os dois tentaram fundir as suas almas, e Morty chega bem na hora para testemunhar o horror dessa cena. Os responsáveis pelo dragão decidem destruí-lo.
Mas agora que suas almas estão ligadas, Rick também pode perder a vida. Para salvá-lo, Morty e os outros precisam derrotar um mago. E com a ajuda de outros dragões, finalmente vencem a luta. E isso é o bastante para separar as almas de Rick e do dragão, permitindo que eles escapem através de um portal. Rick, é claro, detesta essa parte. Mas nada poderia ser pior do que acontece a seguir. Morty foi mordido por uma serpente. E pouco tempo depois, ele começa a passar muito mal. Rick até desenvolve um antídoto rapidamente, mas no processo eles acabam descobrindo um planeta inteiro de serpentes que está à beira de uma guerra racial. Para compensar o fato de ter destruído a primeira serpente, Rick compra outra e envia para o planeta como se isso resolvesse algo. O plano dá muito errado. Logo, eles começam a receber ataques de serpentes por todos os lados. Agora, a única solução é se infiltrarem no planeta. E para isso, eles precisam se tornar serpentes. Rick deixa nesse planeta todo o conhecimento necessário para que as cobras dominem as viagens no tempo. O plano é que eles realmente alterassem o tempo, e isso acionaria a polícia temporal que iria intervir. No plano do Rick, eles iriam impedir que as serpentes evoluíssem. E o plano funcionou. Mas ao voltarem para casa, percebem que agora precisam fazer novos disfarces de serpente e entregá-los a si mesmos no passado, criando um paradoxo ou um loop sem fim. Outra possibilidade é que não eram eles mesmos do futuro, mas sim outras versões do Rick e Morty de outra dimensão. Mas isso nunca será explicado. E por falar em situações inexplicáveis, os dois acabam presos dentro de um trem chamado Story Train. Lá dentro, um homem chamado Story Lord os captura e os força a reviver diversas histórias intercaladas de futuros alternativos. Rick percebe que pode mudar a história conforme quiser, mas logo eles escapam. Assim descobrimos que o trem era na verdade um brinquedo que Morty comprou. Rick, Morty e Summer agora estão em um planeta dominado por parasitas. E o Rick, aqui, estava interessado em coletar ovos, mas rapidamente os parasitas tomam o controle dele e do Morty. A única que resiste é a Summer, porque ela estava com um palito de comida chinesa na boca. Esses parasitas lembram um pouco a Unity. Tem certa semelhança. Assim como ela, os Glorzo usam os hospedeiros apenas para sobreviver, os forçando a levar uma vida normal, mesmo estando completamente dominados. Enquanto isso, Summer se torna uma figura de alta posição política nesse planeta. Em um momento, Morty se liberta da criatura e percebe que precisa fugir dali rapidamente. Ao voltarem para casa, percebem que esqueceram Summer no planeta e precisam voltar para resgatá-la. Só que dessa vez, eles são capturados. Por sorte, Summer é respeitada pelos parasitas, e no meio do caos, eles descobrem uma música que destrói os Glorzo. Com isso, escapar se tornou muito mais fácil. Mas assim que eles conseguem se livrar dos parasitas, eles se metem em outro problema. Eles decidem comprar cristais de traficantes, mas como sempre, tudo dá errado. Para se fingirem de presuntos, eles se escondem em um tanque que supostamente deveria estar cheio de ácido. Morty fica impaciente e acaba com os traficantes, arruinando todo o plano. Isso deixa o Rick furioso, já que ele não conseguiu concluir a sua ideia exagerada. Mas dessa vez, não faz diferença, porque os traficantes não eram grande coisa. Pouco tempo depois, Rick inventa um dispositivo que funciona como um ponto de salvamento, como em um jogo. Agora Morty pode errar e simplesmente voltar ao momento anterior, sem nenhuma consequência. Ele testa o aparelho imediatamente com a Jessica, mas acaba conhecendo outra garota, com quem ele tem uma química quase incrível. Os dois vivem uma história juntos e acabam perdidos nas montanhas. E aqui, eles fazem uma referência ao filme Sociedade da Neve. Mesmo assim, eles conseguem sobreviver e viver felizes juntos. Até que o Jerry ativa o dispositivo por acidente, resetando toda a linha do tempo. Agora, nada daquilo aconteceu. Mais tarde, Rick explica que o dispositivo não viaja no tempo de verdade. O que ele fazia, na verdade, era sacrificar Mortys de outras dimensões, movendo a consciência do Morty principal para um novo universo cada vez que ele usava o botão de reset. E o Rick fez tudo isso por vingança, só porque o seu plano foi completamente arruinado lá nos tanques de ácido. Com a vingança concluída, a família segue viagem.
Mas no meio do caminho, eles descobrem algo bizarro. Rick teve um caso com um planeta inteiro chamado Gaia. E aparentemente, agora, ele tem milhares de filhos. São tantos que eles precisam ser classificados em um sistema gigante. Jerry acidentalmente cai na máquina de classificação e é jogado na categoria dos improdutivos. Enquanto tudo isso acontecia, Rick descobre que não é o pai das crianças, e sim o rei, ou Zeus. E o Rick o enfrenta. Eles iniciam uma batalha, mas é uma luta injusta. Zeus é um deus e tecnicamente imortal. Então Rick não tem nenhuma chance de vencê-lo. Mas Morty e Summer conseguem pilotar uma nave gigante e acabam colidindo com o deus, o derrotando. Pouco depois, uma Beth misteriosa aparece procurando pelo Rick. Ela conta que lidera uma rebelião contra o que restou da Federação Galáctica. Nesse momento, surge mais uma revelação. Essa Beth é um clone. A Beth que conhecemos seria a original. Ou pelo menos, é o que o Rick quer que a gente acredite. Antes que possam processar essa revelação, Tammy reaparece e vai atrás da Beth. O problema é que ela ataca a Beth errada, a original. E essa não é a sua verdadeira inimiga. Rick e os outros derrotam Tammy. E logo depois seguem para uma mega nave capaz de destruir planetas. No momento, essa nave acabou de obliterar um planeta, tentando enfraquecer uma rebelião. E lá eles encontram um velho conhecido, o Homem-Pássaro. Agora ele se chama Ave Fênix. Depois de uma grande batalha, conseguem derrotá-lo, mas ninguém quer saber quem é o clone e quem é a Beth real. Na verdade, nem o próprio Rick sabe. E considerando que foi ele quem criou a clonagem, é possível que ambas sejam clones. Quanto ao Ave Fênix, Rick o mantém no seu laboratório, mas ainda não está pronto para despertá-lo. Na próxima aventura, Rick e Morty sofrem um acidente em outro planeta. Rick fica completamente inconsciente e a nave começa a cair na direção da Terra. Pensando que vai dessa para pior, Morty liga para Jessica e a convida para sair. E quando ela aceita, ele dá um jeito de pilotar a nave e pousa em segurança. Eles caem no oceano, e isso cria mais um problema. Rick não pode entrar nos domínios do oceano. E agora seu arqui-inimigo, o Sr. Nimbus, aparece. E o Morty tem um encontro com a Jessica ao mesmo tempo, tornando a situação bem estranha. Enquanto isso, Summer mergulha no oceano para roubar a concha da escuridão profunda, que daria uma vantagem para o Rick sobre o Nimbus. Então, eles guardam garrafas de vinho em outra dimensão onde o tempo passa muito mais rápido para envelhecer as garrafas. E Morty pega o vinho dessa outra dimensão, sem saber que está iniciando um problema imenso. Nessa dimensão, o tempo passa de uma forma extremamente rápida comparada com a nossa. Isso torna o local perfeito para envelhecer o vinho rapidamente. Mas ao devolver um dos habitantes para sua casa, Morty percebe um problema. Para o homem, décadas se passaram, e agora o filho dele guarda um rancor imenso e o apunhala, criando assim um ódio pelo Morty que atravessaria gerações. Cada vez que o Morty volta para pegar mais vinho, décadas e séculos se passam naquela dimensão, e os descendentes cada vez têm mais ódio e juram mais vingança. Um guerreiro daquela civilização altamente avançada consegue atravessar o portal para se vingar do Morty, mas a Jessica o derrota usando um saca-rolhas. Ao ser derrotado, ele acidentalmente puxa ela para dentro da dimensão e acaba congelando ela no tempo. Isso significa que mesmo séculos depois, ela não envelheceu, ela ficou presa numa espécie de cristal. E logo o Morty se arma e vai atrás dela. Eles tentam fugir, mas a civilização é tão avançada tecnologicamente que é impossível. A única solução vem do Sr. Nimbus, que atravessa o portal, destrói os inimigos e, usando o seu poder de água, os resgata. Mas Jessica não é mais a mesma. Mesmo tendo ficado congelada, ela viu tudo o que aconteceu durante vários séculos. Depois disso, ela decide não sair mais com o Morty. Nimbus até propõe fazer as pazes com Rick, mas bem na hora, Summer chega com a concha da escuridão profunda recém-roubada. E ele fica furioso e dá uma surra no Rick, reacendendo a rivalidade. Enquanto isso, a família enfrenta um novo problema. Eles são atacados por lulas mutantes, que eliminam todos os Ricks e Mortys da área. Parece ser o fim de tudo, mas o Rick já tinha previsto isso. Ele deixou clones de toda a família espalhados pelo mundo, que serviriam como iscas para enganar quem estava atacando ele.
Cada um dos clones do Rick também achava que era o verdadeiro Rick, e isso causou uma onda infinita de clones. Quando as Lulas começaram a exterminar os primeiros clones, outros clones perceberam a ameaça e começaram a vigiar os seus próprios clones. Logo, descobriram que eles mesmos estavam criando novos clones. Isso resultou em um conflito absurdo, onde os clones começaram a caçar e eliminar outros clones porque todos achavam que eram os originais. Em determinado momento, eles destroem uma das naves dos Lulas, mas descobrem que a nave estava sendo pilotada por eles mesmos. Ou seja, toda essa guerra nada mais era do que eles lutando contra eles mesmos repetidamente. Um clone mal feito captura Rick e Morty, mas logo depois um Rick de madeira os liberta. Os clones dos clones, feitos por clones clonados de várias e várias gerações, começam a ficar cada vez mais imperfeitos. E o que acontece é ainda mais estranho. Eles encontram um refúgio de clones, onde ninguém sabe mais quem são os verdadeiros. Os clones tentam se organizar para parar de se atacarem, mas tudo termina em um confronto final entre todos. A essa altura, não sabemos mais quem são os Ricks e Mortys originais. Vemos uma cena onde, aparentemente, os verdadeiros sempre estiveram apenas viajando pelo espaço, junto com duas Beths. Mas nem tudo isso garante que eles são os originais. Além disso, um clone robótico do Jerry estava vagando por aí sem nenhum propósito. Do nada, a história corta para um momento tranquilo. Eles estão comprando camisetas, mas de repente começa uma chuva de ácido. O responsável por isso é um vilão de histórias em quadrinhos que está aterrorizando a cidade. E então surge Planetina, que derrota o vilão com o estilo clássico dos super-heróis dos anos 90, incluindo um sermão no final. Morty se encontra com ela, e os dois imediatamente criam uma conexão e saem voando para longe dali. Planetina foi criada a partir dos elementos do planeta e parece ter saído direto dos anos 90. Seus criadores não apenas a controlam, mas também regulam sua vida pessoal. Eles não a deixam nem ao menos comer um biscoito, dizendo que isso poderia fazê-la engordar. Mas quando Morty começa a influenciar Planetina, seus criadores decidem eliminá-lo. O problema é que eles falham e Morty acaba com todos eles. Agora, a heroína é livre e pertence apenas ao Morty. O problema é que a mãe do Morty proíbe o relacionamento, dizendo que a diferença de idade entre os dois é absurda. Sem um rumo, Planetina começa a agir de forma cada vez mais caótica, e os dois acabam se afastando. Um ponto necessário de dizer é que a primeira vez do Morty foi com ela. Com o tempo livre demais, Morty começa a fazer besteira. No trabalho da Beth, ele descobre que há uma máquina especial de recolher material genético dos cavalos. E ao ligar a máquina, ele descobre que ela é perfeita para os interesses dele. Então Morty decide usar a máquina e enche um barril. Isso sem ninguém saber. Mais tarde, Rick pega esse barril, achando que era de cavalos, e o usa em uma experiência. Então uma bizarrice começa. Monstros gigantes surgem na cidade. O experimento deveria ter usado genes de cavalo, mas como foi feito com genes do Morty, tudo deu errado. Esse experimento era para ajudar o governo a combater os Shoulds, uma raça de cavalos híbridos que vivem no subterrâneo e que estão em guerra com os humanos. Mas em vez de ajudar, as crias do Morty só pioram a situação. Pior ainda, os monstros evoluem rápido e logo percebem que Morty é o pai deles. Summer sugere que a única maneira de detê-los é criando um óvulo gigante, que os monstros reconheceriam instintivamente e iriam até ele, criando uma armadilha perfeita. Ela mesma se oferece para fornecer o óvulo. Mas antes que possam completar o plano, os Shoulds capturam Rick e Morty e ameaçam cozinhá-los em sopa. É aí que Rick descobre que, sem querer, engravidou a filha do líder dos Shoulds. E isso aconteceu, ninguém sabe como ao certo. Agora, por respeito ao filho não nascido, eles concedem anistia a Rick e Morty. E Rick descobre que não precisa criar o bebê, já que os Shoulds se desenvolvem sozinhos. O filho nasce, cava um buraco e vai embora. Um dos monstros tem duas caudas e é mais fiel ao Morty do que os outros. Foi ele quem venceu a corrida e entrou no óvulo. O resultado de tudo isso é o nascimento de um bebê gigantesco chamado Naruto. Ele foi enviado para o espaço em uma pirâmide foguete, e lá ele nasceu e cresceu. Por algum motivo, Naruto não precisa de oxigênio para viver. Ele tem 15 metros de altura e 25 toneladas.
Enquanto isso, Beth e Rick decidem fazer uma brincadeira com o Jerry. Eles conhecem uma raça alienígena que se alimenta do sofrimento e da humilhação dos outros. Os aliens malignos adoram tudo o que o Jerry diz e riem de todos os seus comentários. Mas não porque o acham engraçado, e sim porque se alimentam da sua vergonha. E ao capturarem a família, eles revelam uma dura verdade. Separados, eles são patéticos. Mas juntos, especialmente Rick e Beth, criam um tipo de sinergia, e isso gera uma quantidade absurda de energia para os aliens. Enquanto Rick, Beth e Jerry lidam com eles, Mort e Summer tentam chamar a atenção de um cara. Para isso, eles roubam a nave do Rick. Só que a nave os engana e começa a causar caos pelo espaço. Isso tudo deu muito errado, mas eles conseguiram voltar para casa. Rick e Morty decidem roubar a Constituição dos Estados Unidos. Morty, em um deslize, ativa o robô gigante escondido na Estátua da Liberdade, transformando a cidade em um campo de batalha. O governo, furioso, declara guerra contra o Rick. Para escapar, ele bola um plano: transformar a si mesmo e o Morty em perus, aproveitando a tradicional cultura do Dia de Ação de Graças. Sendo assim, eles não poderiam fazer mal aos perus. Mas o presidente, já acostumado com o Rick, não fica para trás. Ele próprio se transforma em peru, acompanhado por uma tropa de perus. No meio da confusão, um peru comum recebe acidentalmente o DNA do presidente e assume o seu lugar na Casa Branca. Enquanto isso, o verdadeiro presidente permanece preso no corpo de um peru, sem que ninguém perceba a troca. O presidente peru, agora no comando, rapidamente conquista o Congresso, oferecendo acesso completo aos cofres públicos. Quando o verdadeiro presidente finalmente retorna, ele é recebido com indiferença. Ninguém quer abrir mão das regalias concedidas pelo impostor emplumado. Para consolidar o seu poder, o presidente peru começa a transformar outros perus em soldados mutantes superpoderosos. A situação se torna um confronto entre o presidente original e a sua versão aviária. Após uma batalha intensa, o verdadeiro presidente vence, mas as cicatrizes dessa crise absurda permanecem. Em uma tentativa de distração, Rick planeja uma visita a um parque temático com conteúdo duvidoso. No caminho, eles se deparam com uma nave em forma de furão robótico. Ela é parte de um grupo conhecido como Gotron. Rick e Summer ficam obcecados e iniciam uma caçada pelos outros robôs da coleção. A família inteira se envolve na busca. À medida que a obsessão do Rick cresce, Summer assume o papel de braço direito, substituindo o Morty. Isso leva a uma reunião de 4 versões diferentes da família, onde os Ricks unem forças para encontrar os Gotrons que estão nas suas respectivas dimensões. Os pilotos originais dos Gotrons tentam persuadir Morty a trair sua família, mas ele se recusa. Mas mesmo assim, ele é responsabilizado pela queda de um dos Ricks. Enquanto isso, Summer se entrega ao poder, até perceber que ela é tão detestável quanto o Morty. Nesse momento, ela menciona Naruto, o bebê gigante. Esse bebê se torna uma peça-chave na luta contra os inimigos originais. Eles foram criados para exterminar insetos gigantes, mas devido a uma manipulação do Rick, os insetos se multiplicaram descontroladamente, transformando aquela dimensão em um pesadelo. Ao mesmo tempo, Rick decide entrar na mente do Homem-Pássaro para convencê-lo a voltar. Ao explorar suas memórias, Rick faz uma descoberta. O Homem-Pássaro tem uma filha, com a Tammy, mas ele nunca soube da existência dela. Essa revelação motiva ele a lutar pela sobrevivência. Com dificuldade, Rick e o Homem-Pássaro escapam da mente dele antes que seja tarde demais. Ao despertar, o Homem-Pássaro está grato, mas também furioso com o Rick por ter ocultado essa informação. Agora sua filha está perdida em algum local desconhecido. Ninguém sabe como encontrá-la, mas pelo menos o Homem-Pássaro recupera uma parte de si mesmo. Ou melhor, o Rick que habitava na sua mente ainda reside no esquecimento. Então, Rick decide dar uma forma a essa memória. Enquanto acontece tudo isso, Morty está perdido, viajando entre dimensões tentando encontrar seu lugar no caos interdimensional. Como o fluido especial que alimenta os portais acabou, Rick decide substituí-lo por outro líquido qualquer. E isso causa um problema enorme. Ao derrubar um pouco na mão,
Morty acidentalmente cria um portal dentro da própria mão. Rick percebe e o repreende, além de substituí-lo por 2 corvos como assistentes, fazendo Morty se sentir completamente inútil. Enquanto isso, ele descobre que há outro homem preso em um manicômio, que também teve contato com o fluido de portais. Morty então consegue se comunicar com um cara misterioso e ele o ajuda a fugir. Juntos começam a destruir as coisas do Rick, até envolvendo o Jerry na confusão. E isso chama a atenção de uma raça de corvos mutantes, que percebem que Rick os vê apenas como ferramentas sem valor. Mesmo assim, os corvos que Rick treinou continuam ao lado dele. Morty então percebe que confiar naquele homem foi um erro. Ele é atacado e só consegue escapar abrindo mão da própria mão. Mais tarde ele recupera a mão e descobre que Rick decidiu abandonar tudo para seguir uma nova vida com os corvos. Ele vai embora com eles, deixando sua pistola de portais para trás. Agora Rick se chama o Homem-Corvo. Ele virou um tipo de anti-herói e vive como se estivesse em um anime. Morty passa muito tempo procurando por ele, e quando finalmente o encontra, Rick não quer voltar. Morty tenta convencer Rick a mudar de ideia, acelerando o próprio envelhecimento, mas nada funciona. Só quando Rick é traído pelos corvos e voltam para o seu antigo mestre, o espantalho, é que ele percebe que não era tão importante para eles. Decepcionado, ele decide voltar e ajudar Morty a recuperar sua idade na cidadela. Mas o processo dá errado e cria 2 mortes. Um deles não sobrevive. Na cidadela, eles descobrem que um novo governo assumiu o controle e o presidente Morty os convida para jantar. Era uma armadilha e os 2 são capturados. Tentam fugir, mas a pistola de portais foi hackeada. Morty começa a desconfiar das intenções verdadeiras do Rick. É quando o Morty do mal, o Evil Morty, aparece e revela que todos os Ricks fizeram com que os Morts existissem apenas para serem usados em seus planos, criando uma relação de dependência. Morty, cansado das mentiras, usa a máquina para acessar as memórias do Rick e descobrir toda a verdade. Ele vê que o Rick perdeu a sua família enquanto trabalhava na pistola de portais, e desde então passou a viajar entre dimensões procurando por uma realidade onde Beth estivesse viva. Ele também vê toda a história de destruição e reconstrução da cidadela. Enquanto isso, Evil Morty finaliza o seu plano. Ele quer escapar da curva central infinita, uma área do multiverso onde sempre existe um Rick dominante. Ele destrói a cidadela e atravessa um portal para um universo livre que não há a influência dos Ricks. Eles ficam presos nos escombros até serem salvos por uma versão alternativa da Beth. De volta em casa, Rick tenta consertar o fluido dos portais, mas comete um erro, que faz todos voltarem automaticamente para suas realidades de origem. Isso é um problema, já que eles não pertencem àquela realidade. Os verdadeiros Rick e Morty daquele universo estão enterrados no jardim. Summer, por sorte, tem instruções de emergência e segura a situação. Morty volta para sua dimensão original. Lembra que todos tinham virado monstros aqui? Lá, ele encontra Jerry, que sobreviveu sozinho. Rick volta para o universo onde a sua verdadeira filha, Beth, foi eliminada. Ele segue procurando o Rick responsável pelo fim da sua família e se comunica com a Summer, que está em outra parte do multiverso, e decide procurar o Morty e, ao mesmo tempo, tentar encontrar e derrotar o Rick que destruiu a sua vida. A busca os leva à dimensão original do Morty. Lá descobrem que Rick, daquela realidade, é um vilão. Ele tenta enfrentá-lo, mas percebe que é uma armadilha. Morty o convence a desistir e ir para uma dimensão mais segura, onde a família já está reunida. Agora só precisam encontrar um Jerry com que eles se deem bem. Eles escolhem uma dimensão mais tranquila, mas acabam caindo em uma cilada de novo. Eles veem seus próprios corpos e percebem que também estão encrencados ali. Em outro momento, o Rick original enfrenta o Rick maligno, mas é derrotado. Enquanto isso, Rick e Morty jogam um videogame interdimensional super realista. Morty dividiu sua mente entre vários personagens do jogo, mas acabou deixando uma parte dela presa para sempre lá dentro. Enquanto isso, Summer enfrenta o ataque dos Blendarianos, que tentaram tomar a sala de jogos. Ela resolve tudo com eficiência e mostra que é mais capaz do que todos imaginavam. E agora a bizarrice sobe de nível,
quando as duas Beths começam um relacionamento. O que levanta algumas dúvidas. Seria puro narcisismo ou tédio com o Jerry? Rick percebe e aconselha que elas não levem aquilo adiante, já sabendo como isso geralmente termina. E ele estava certo. O relacionamento logo vira uma confusão, cheio de brigas. Quando Jerry descobre a traição, ele reage de forma estranha, se enrolando no próprio corpo. Calma, Jerry. Você ganhou um par de chifres e não o corpo de um tatu. Esse movimento só é possível porque o Rick, bêbado, anos atrás, implantou essa habilidade nele. Quando ele volta ao normal, Jerry aceita a situação, mas quer participar. Mas ele também ficou curioso com a ideia e decidiu procurar outro Jerry para ter a mesma experiência. Morty está suspeitando de algo e logo descobre que aquele Rick é um robô. O verdadeiro Rick estava preso no laboratório. A revelação acontece depois de um vórtice interdimensional que começou a se formar na Terra, colocando o planeta em perigo. O presidente dos Estados Unidos intervém e exige que Rick resolva o problema. Mas quem acaba ajudando o presidente é o Morty, e juntos eles recuperam o vórtice. Porém, o presidente decide usar o vórtice como arma para aumentar o seu próprio poder. Brincando com algo que ele não entende, ele acaba perdendo o controle novamente do vórtice. Morty volta para casa e conta à família que Rick era um robô. Eles o destroem, mas logo percebem que precisavam reativá-lo para evitar que a Terra seja destruída. Depois de derrotar o presidente em sua base espacial, Rick finalmente os leva para casa usando um portal. É então que ele revela que finalmente encontrou a primeira pista concreta para o paradeiro do Rick Prime. Enquanto isso, o Sr. Pantalones de Popó está morando na casa da família, depois de se separar da sua esposa. Finalmente, o Homem-Pássaro consegue encontrar a sua filha, que agora é uma adolescente. Ela estava presa em um campo de treinamento. Mais tarde, Rick decide reunir seus amigos para uma intervenção, mas todos acabam completamente alterados depois de uma festa insana na casa de Hugh Jackman. Quando a festa termina, Rick tenta provar a Jerry que ser um gênio não tem nada a ver com genética, e sim com esforço. Para isso, ele troca sua mente com a do Jerry, tentando mostrar que qualquer um poderia ser um gênio com dedicação. O experimento sai terrivelmente errado. Suas mentes se fundem acidentalmente, e o computador tenta reconstruí-los, mas o processo dá errado. Agora, ambos estão presos em um único corpo híbrido, onde cada um tem características do outro. Antes que possam corrigir a situação, Morty é capturado por mafiosos e o Rick Jerry precisa resgatá-lo. Porém, essa criatura impõe medo e os mafiosos nem ousam machucar o Morty. Em vez disso, eles acabam brigando entre si, criando ainda mais caos. Durante essa aventura, Rick e Jerry percebem que se dão bem juntos e a fusão deles cria um ser completamente novo, que não quer mais voltar a ser como antes. A situação muda quando descobrem que toda a família foi sequestrada por um líder da máfia. Decidido a salvá-los, Rick e Jerry combina suas habilidades e elimina toda a organização criminosa. Ao voltarem para casa, tentam seguir com as suas vidas normalmente, mas percebem que não podem continuar existindo assim. Então, eles são forçados a reverter a fusão, voltando ao normal. Uma pequena parte da consciência do Rick permanece dentro do Jerry. Quando Rick tenta usar sua tecnologia avançada para sair dali, ele percebe que a única coisa que Jerry entende sobre tecnologia são engrenagens e molas. Ou seja, toda a tecnologia foi reduzida ao nível da mente do Jerry. Enquanto tudo isso acontece, o Rick verdadeiro está em uma sessão de terapia. Porém, o presidente o interrompe para uma nova missão urgente. O governador da Virgínia atingiu 100% de aprovação popular e não há nenhum crime ou pobreza no estado. Algo claramente está errado. Ao investigar, Rick descobre a verdade. A Unity está controlando a mente de todos eles. Ela explica que estava apenas observando Rick à distância, preocupada com ele. Unity também descobre que Rick estava obcecado em caçar o Prime, e para ela isso é um grande erro. A última vez que o Rick enfrentou o Prime, ele quase se foi. Mas Rick não quer ouvir. Ele está determinado a continuar sua caçada, custe o que custar. Para impedir que a Unity continue controlando as mentes das pessoas na Virgínia, Rick e a sua equipe montam um plano. A Unity explica que se outra mente tentasse assumir esse controle, o problema ficaria ainda pior.
E é exatamente isso que acontece quando o presidente decide intervir por conta própria. Para resolver a situação, Rick pede ajuda a Unity, que rapidamente soluciona tudo. Depois disso, Rick descobre algo bizarro. Por algum motivo, as pessoas que perdem suas vidas com altos níveis de cortisol acabam se tornando espaguete. Sem pensar muito, Rick começa a comer a nova iguaria, sem contar nada à família. Por um tempo, ele faz com que todos na casa comam o espaguete, sem saber qual é a sua verdadeira origem. Quando Morty finalmente descobre a verdade, ele não consegue suportar a culpa e decide contar a todos. Isso atrai a atenção de alienígenas, que perceberam o potencial de mercado dessa iguaria. Eles começaram a produzir espaguete enlatado em grande escala, distribuindo por toda a galáxia e possivelmente por todo o universo. Para alcançar esse nível de produção, eles criaram fazendas onde cultivavam o ingrediente secreto. Rick tenta aliviar a consciência do Morty, dando um dispositivo que remove o seu senso de culpa. Agora, os espaguetes passam a ser cultivados a partir de pequenas partes humanas, tornando o processo menos desumano aos olhos do público. Porém, quando as pessoas descobrem de onde realmente vêm os espaguetes, isso gera uma guerra e a produção chega ao fim. Depois disso, Evil Morty finalmente reaparece. Ele construiu seu próprio mundo, onde pode viver sem interferências, e descobriu que o Rick voltou a caçar o Prime, alterando a curva central infinita no processo. Evil critica os métodos do Rick, apontando que ele apenas capturou falsos indícios, sem realmente se aproximar do Prime. E eles acabam presos em uma armadilha, uma espécie de contenção para qualquer Rick que chegue perto demais do Prime. Ali, descobrem que outros Ricks também estiveram perto de encontrá-lo, todos movidos pelo mesmo desejo de vingança. E eles são forçados a lutar entre si dentro dessa armadilha. Depois de conseguir vencer, eles precisam escapar dali e combinam a tecnologia da pistola de portais do Rick e a do Evil Morty, e assim conseguem fugir. Agora, finalmente, partem em busca do verdadeiro Prime. Mas para o Prime, tudo isso não passa de um jogo. Ele os manipula, fazendo com que percam tempo lutando contra seus robôs, enquanto ele se dirige até outra família do Rick. O seu verdadeiro objetivo é usar a máquina Ômega, garantindo que eles nunca mais existam em nenhuma dimensão. Em um combate direto, Prime vence, mas Evil Morty se mostra mais inteligente e o neutraliza definitivamente. Além disso, Evil rouba todas as informações do Prime e permite que o Rick tenha sua tão esperada vingança. Agora, com o Prime fora do caminho, Rick perdeu seu propósito de vida. Mesmo assim, ele não se dá ao trabalho de limpar a bagunça que criou. Ele simplesmente manda Summer resolver tudo, oferecendo uma nova tecnologia em troca, um regulador de atributos. Usando esse dispositivo, Summer ganha um corpo diferente, mas perde completamente sua inteligência e outros atributos. Isso leva a uma briga entre ela e o Morty, pelo controle do aparelho. Acidentalmente, os dois acabam se fundindo. Durante a tentativa de se separar, eles entram em uma comunidade de pessoas com o mesmo problema. Lá, Summer percebe que finalmente encontrou um lugar onde se encaixa perfeitamente. Porém, tudo não passa de uma grande armadilha. A comunidade engana os dois, separando Summer de Morty para tentar eliminá-los com fogo. Ela consegue escapar, mas descobre que o verdadeiro alvo era o Morty. Rick intervém e localiza o laboratório onde ele está preso. Durante o resgate, ele diz que respeita Summer mais do que ela imagina, pois ela lembra muito a sua avó, Diane. Isso reacende a teoria de que Rick e Morty são, na verdade, a mesma pessoa, pois se a avó do Rick tem o mesmo nome da avó do Morty, faz muito sentido eles serem um só. Então, uma guerra interdimensional entre duas raças matemáticas se inicia: os numéricos e os algebranos. Eles estão em conflito e os algebranos estão perdendo feio. Desesperados, eles enviam um mensageiro até a Terra para encontrar alguém que entenda de números. Eles possuem um artefato que pode mudar o rumo da guerra, mas precisam da ajuda de alguém certo para usá-lo. Morty passa a estudar com o professor Goldenfold, que tenta ajudá-lo a decifrar o colar misterioso.
Mas os numéricos e os algebranos nunca deveriam ter sido inimigos. Logo, eles percebem que a única forma de vencer é através da representação matemática viva, ou seja, a música. Isso é bem estranho, mas a situação é resolvida. Enquanto isso, Rick reativa a Operação Fênix, garantindo que ele e Morty tenham clones para ressuscitar caso algo aconteça. Para testar o sistema, Rick se entrega a um pé grande, que logo depois também ataca e elimina o Morty. Ambos despertam em novos corpos clonados, confirmando que a operação está funcionando. Mas um dos clones não morreu direito. Ele conseguiu sobreviver e escapou. Morty descobre que o pé grande estava enterrando corpos por respeito, como parte de um ritual de luto. Mesmo assim, o Vaticano capturou o pé grande planejando usá-lo como uma arma para eliminar os seus inimigos. Por um tempo, o pé grande fica aprisionado no Vaticano, mas sempre que tentam enfrentá-lo, eles se lascam totalmente. Após várias tentativas, Rick finalmente captura o pé grande dentro de uma Pokébola. Em seguida, vemos a cena do Rick lutando contra sua nova aquisição, mostrando que o pé grande é extremamente poderoso. Mais tarde, eles visitam uma feira onde um homem os desafia a enfrentarem o maior terror da galáxia. Aparentemente, esse terror está localizado na Terra. Para descobrir, basta entrar em um buraco, onde terão que enfrentar os seus maiores medos. Caso se deixem dominar pelo medo, vão ser eliminados ali mesmo. E Morty, por estupidez, aceita o desafio. Ao entrar no buraco, ele começa a ter visões aterrorizantes. A primeira visão é da sua avó Diane, e ele percebe que o Rick se afasta dele sempre que ela está presente. Logo em seguida, ele enfrenta medos mais comuns, como aranhas, por exemplo, mas consegue superar. Porém, seu maior medo é mais profundo: não ser aceito. Para chamar a atenção do Rick, Morty sabota sua experiência, fazendo com que a sua vida inteira passe diante dos seus olhos. Ele vê ele mesmo crescendo, indo para a faculdade e sempre acompanhado pelo Rick. Mas, eventualmente, ele percebe que tudo aquilo é falso. Morty descobre que seu verdadeiro medo é ser substituído, ou seja, que o Rick simplesmente o abandonaria durante uma das suas aventuras, pois ele não é insubstituível. A verdade é que Rick já demonstrou várias vezes que se importa com o Morty, tornando esse medo um tanto irracional. Percebendo isso, Morty permite que finalmente ele desperte do pesadelo e escape do buraco. A partir daqui, o foco passa a ser para os quadrinhos de Rick e Morty. De acordo com um dos quadrinhos, o Homem-Pássaro e Rick já tiveram uma banda de rock. Infelizmente, eles nunca tiveram sucesso. O Homem-Pássaro queria criar músicas mais populares para tentar aumentar a fama da banda, mas Rick não gostava da ideia. Para resolver isso, ele criou uma máquina que escrevia músicas automaticamente, baseada nos padrões cerebrais do público. A máquina escaneava os desejos e criava letras e melodias perfeitas. O resultado foi um sucesso imediato. Porém, mesmo com as músicas extremamente populares, muitas pessoas criticaram a banda, dizendo que as canções não tinham alma. Rick estava fazendo músicas com inteligência artificial. E isso acabou afetando ele, mesmo que ele tente agir como se não se importasse. Agora, Morty, de alguma forma, acaba colocando o Rick para fora e trazendo eles de volta para sua realidade. Depois de comer umas bolas de queijo, enquanto assistia toda a história através de um dispositivo chamado documental. Esse aparelho é, na verdade, um conjunto de buracos de minhoca fixos, que permitem acessar o passado real. Nos quadrinhos, também há uma história interessante sobre o passado do Rick. Ele trabalhava na NASA, onde apresentava novas invenções, mas acabou sendo demitido. No dia seguinte, ao sair de casa, Rick encontra um alienígena chamado Gubo, e foi de carona com ele. Gubo participa de uma rebelião contra um império opressor e convida Rick para conhecer mais sobre esse movimento. Eles vão até a casa de uma mulher, onde supostamente encontrariam o Homem-Pássaro, mas acabam sendo atacados antes disso. Após várias lutas, finalmente eles conseguem encontrá-lo. Nessa versão alternativa, Rick já se apresenta como um bêbado sem propósito de vida, apesar de estar um pouco mais jovem que na série, e ele decidiu se juntar a essa rebelião e embarcar em uma grande aventura.
Em outro quadrinho, Rick e Morty são julgados por um tribunal temporal por crimes como contrabando, roubo, agressão e destruição de realidades inteiras. Como punição, são enviados ao labirinto Cake the Cars. Jerry, de alguma forma, foi quem os denunciou. Durante a fuga, eles acabaram presos em um local misterioso, cercado por um labirinto enorme. Ali, eles encontram um portal, mas só havia energia suficiente para uma pessoa passar. Sem hesitar, Rick empurra o Morty para o outro lado. Enquanto o Morty retorna à sua dimensão, Rick fica preso no labirinto por 3 longos meses. Nesse período, um clone do Morty substitui o original. Esse clone, na verdade, era uma besta clonadora classe 2, que assumiu seu lugar sem que ninguém percebesse. Quando o Rick finalmente consegue voltar para casa, ele descobre e elimina a criatura, trazendo tudo de volta ao normal. Depois disso, Rick e Morty viajam juntos para outra dimensão, por conta de uma guerra que Rick havia começado no passado. E os habitantes desse local o capturam e o condenam. Morty fica devastado, mas no último segundo descobre que aquele Rick não era o original, apenas mais um clone. Rick e Morty vão até um acampamento, onde encontram Terry. Ele explica que precisa salvar o Sonhoverso. Para isso, devem eliminar criaturas chamadas rouba-sonhos. Morty acorda e descobre que estava sonhando esse tempo todo com essa aventura. E ele conta tudo para o Rick, que zomba dele dizendo que o Sonhoverso não existe. Mas ele estava errado. Beth visita esse lugar com frequência e até toca em uma banda com outras versões dela mesma. Pouco depois, uma massa bizarra chamada Bears aparece e destrói o Rick. Isso parece ser parte de um plano maior. Outros Ricks e Mortys surgem e interrogam Morty sobre o que aconteceu. Eles explicam que existe uma dimensão sem o Rick e sugerem que todos se escondam lá para evitar mais ataques. Chegando lá, encontram Summer, mas logo percebem que essa realidade está mergulhada no caos. Isso acontece porque o Morty maligno tomou o controle daquele mundo. Evil logo descobre a presença deles e uma revolta começa. A história verdadeira é que eles chegaram a essa dimensão fugindo, depois que Summer roubou a pistola do seu avô e destruiu completamente a sua dimensão original. Depois de se estabelecerem ali, esse Morty se tornou extremamente inteligente e começou a exterminar Ricks pelo multiverso. Agora, ele comanda um império, utilizando uma criatura monstruosa para alcançar os seus objetivos. Summer e Morty se reencontram. Então eles fogem para sua realidade original. Enquanto isso, Jerry encontra a cabeça do Rick à venda. E isso o leva a acreditar que o Rick já não está mais vivo. Summer acha que as outras partes do corpo do Rick ainda devem estar por aí. Ela decide usar a máquina para rastrear o calor corporal, mas percebe que isso não vai funcionar. Sem outra opção, ela apenas enterra a cabeça e segue em frente. Em outra parte do multiverso, Rick e Morty se enfiaram dentro do cérebro de outro Rick. O lugar é extremamente caótico e eles são perseguidos por um exército de inimigos. De repente, o sistema é desligado e tudo começa a apagar. Sem outra alternativa, eles transferem suas consciências para suas versões alternativas. Ao chegarem aos novos corpos, percebem que o exército da mente do Rick já está causando caos por lá. Eles conseguem se reunir com a família, mas tudo está completamente descontrolado, pois a mente do Morty criou um cenário insano. No tempo da mente dele, se passaram mais de 180 anos, e durante esse tempo eles ficaram presos nesse local. Mas no mundo real, só se passaram alguns dias. Então, Rick e Morty aparecem novamente na garagem, como se nada tivesse acontecido. Nos quadrinhos, há várias histórias onde Jerry e Doofus Rick viajam juntos entre dimensões. Este é o Rick estúpido. Assim como existe o Doofus Rick, também existe o Doofus Jerry, que é bem diferente do Jerry que conhecemos. Esse é um gênio. Eles são levados até o Doofus Jerry, que é o homem mais rico da Terra. Curioso, ele decide viajar até a realidade do Jerry original, e ao encontrá-lo, os dois começam a lutar. Pouco tempo depois, Doofus Jerry chega até a cidadela dos Ricks e assume o controle total do local. Jerry viaja com o Doofus Rick, que descobre um líquido capaz de atravessar dimensões. Eles passam tanto tempo vagando pelo multiverso que a sua família chega a acreditar que eles já eram.
Quando finalmente retornam para casa, Jerry descobre que sua família construiu um robô gigante em forma de Rick. Eles pretendem usá-lo para ir até a cidadela e enfrentar o Dolphus Jerry. A batalha entre Jerry e Dolphus Jerry acontece com robôs gigantes. Jerry vence, declarando que Bat Prime é a verdadeira rainha da cidadela. Dolphus Jerry, por outro lado, acaba sendo devorado vivo. Em outro quadrinho, Rick e Morty são abduzidos por uma nave espacial, junto com o cachorro e até mesmo uma vaca. Durante a confusão, todos pensam que Rick já não estava mais vivo, mas na verdade era mais um robô. O que aconteceu foi que ao ser levado para o espaço, o sistema do robô se reiniciou, e esse era um truque secreto do Rick para escapar das férias familiares. Antes que o Rick verdadeiro pudesse aparecer para ajudar, Morty e os outros já tinham derrotado todos os alienígenas da nave. Esse foi o resumo completo de Rick e Morty aqui no canal Anime no Kokoro. Se você veio até aqui, não deixe de se inscrever. E muito importante, assista os outros resumos completos que a gente tem aqui no canal. Valeu, até a próxima!